Então, turma, a gente continua hoje com a eletroquímica, mas para a parte que eu considero mais importante, né? A gente começou a eletroquímica, né? O estudo da eletroquímica com o NOx, depois a gente pegou lá os agentes oxidante redutor, a gente viu lá quem sofria oxidação e redução, depois pegamos o balanceamento das reações de óxido-redução, e agora, turma, eu posso dizer que é quase que a cereja do bolo, tá? Porque a gente vai ver o que são as pilhas, tá? Então, veja, as pilhas, né, elas são um conceito de produção de energia que nós conhecemos aí desde o século XIX, basicamente, quando foi feito o primeiro estudo na área, né? Então, naquele período, tinha lá um pesquisador, era um pesquisador italiano, né? Lá no século XVIII, ele estava fazendo estudos com metais, e ele estava fazendo alguns estudos também de dissecação. Ele pegava, né, no caso, ele estava dissecando rãs. E ele colocou, assim, sobre uma rã, sem querer, ele apoiou uma barrinha de zinco e uma barrinha de cobre. E ele percebeu, turma, que a perna da rã dava uma mexida, né? E ele começou a ficar meio desconfiado, né? Que aquela reação que a perna da rã teve, quando ele colocou os metais, fosse em função da presença dos mesmos, né? E aí eles começaram a estudar essas interações entre metais. E aí, turma, é que o primeiro a estudar essas interações, que foi responsável por essa observação original, foi o Luigi Galvani, né? Luigi Galvani, lá foi o italiano que no século XVIII, né? Então, teve essa observação. E esse estudo dele foi com uma barrinha de zinco e uma barrinha de cobre, né? E quem pegou a ideia dele e tocou isso um pouco para frente foi o Alessandro Volta, né? O Alessandro, como os italianos dizem, né? Era um outro italiano. Ele também pegou o zinco e o cobre e ele aperfeiçoou o estudo, turma, construindo uma torre, que a torre que ele construiu é essa que está aí na imagem, né? E a gente tem aí um desenho que tem a descrição dela. Então, o que ele fez? Ele colocou placas de zinco e cobre intercaladas, né? Com um material poroso, que era um feltro, um tecido, que estava molhadinho, né? Embebido lá, numa solução aquosa de ácido sulfúrico. É claro que ele fez várias tentativas antes de chegar nesse modelo final. Mas quando ele construiu isso aí, foi por quê? Porque eles percebiam que quando você juntava metais diferentes juntos, eles geravam um potencial elétrico, tá? E aí, turma, quem pegou esse experimento do Volta, né, foi continuando esses estudos. E com o passar do tempo, eles percebiam que nesses sistemas que eles estavam construindo, que eles chamavam de pilha. Por que pilha? Porque eles estavam empilhando placas de metais diversos, né? Então, a gente chama até hoje de pilha, né? Porque essas placas estavam sendo empilhadas aí. E nessas pilhas, eles observavam a reação química acontecendo, né? E a reação química que ocorria, ela liberava elétrons, ela liberava, na verdade, eletricidade, né? E então, o que acontecia nesse sistema de pilha? Por meio da reação química que ocorria entre os metais, estava se convertendo energia química, que é a energia presente nas reações químicas, para energia elétrica, em função dos elétrons produzidos. Então, em qualquer pilha, desde a pilha do Volta, né, até a pilha que a gente tem hoje aí, que a gente coloca aí nos nossos fones de ouvido wireless, né, com toda a tecnologia que a gente tem, essas pilhas funcionam basicamente do mesmo jeito. Dentro delas ocorre uma reação química, né? E essa reação química, então, ela converte a energia química, que é a energia das ligações químicas entre os elementos, e ela libera elétrons, portanto, energia elétrica. Depois, ao longo, né, até do século seguinte, eles perceberam que essa reação da pilha é uma reação reversível. E a reversibilidade dessa reação a gente chama de eletrólise. Então, processos eletrolíticos, por exemplo, consiste em você pegar um sistema, você fornece para ele energia elétrica,
E esse sistema vai ocorrer em função da energia elétrica fornecida, vai ocorrer uma reação química. Se você, então, fornece energia elétrica para uma pilha, ela pode inverter o sentido. Então, esse processo de inversão da pilha, no qual você fornece energia elétrica e você converte ela em reação química, que é a energia química, a gente chama de eletrólise. Então, esse processo de pilha, de geração de energia, né, ele é reversível, né, na forma de eletrólise. Então, lembrem primeiro desse primeiro esquema, né, no qual uma reação química produz energia elétrica e esse sistema a gente chama de pilha. O inverso é a eletrólise. Esse modelinho do Volta, ele no século XIX, ele foi evoluído, né, pelo John Daniel, que era um inglês, né? Então ele pegou essa pilha e falou: vou dar uma modernizada nela, vou deixar ela um pouco mais prática. E é essa pilha, turma, do Daniel, que a gente estuda até hoje, né? Porque ele fez uma pilha muito do jeito legal, né? Ele conseguiu otimizar esse processo e muitas explicações em função do que ele fez vieram depois, né? Mas ele fez funcionar o primeiro modelo assim mais otimizado de uma pilha. É claro que depois do John Daniel, as pilhas continuaram evoluindo, né? O Thomas Edison, né, meu xará aí, ele fez uma bateria de níquel-ferro no início do século XX. E aí foram surgindo outros tipos de pilha. Até que na década de 90 teve uma grande explosão, não na pilha, né, mas nas pesquisas relacionadas às pilhas. Por quê? Porque é na década de 90 que surge aí muitos aparelhinhos que a gente usa, né, miniaturizados, e a gente precisava de uma fonte de energia mais eficiente. Então, você tem os MP3, os celulares, né, e tudo isso que a gente usa de aparelhinhos aí elétricos, aparelhos eletrônicos no dia a dia, então eles precisavam de uma fonte de energia mais eficiente. Então, pilhas e baterias, né, praticamente a mesma coisa, elas evoluíram principalmente na década de 90 por uma necessidade tecnológica, né? E veja, hoje as baterias mais modernas, a base delas, né, é de lítio, que foram desenvolvidas aí na década de 90. Mas voltando ao modelo do Daniel, que é um modelo que a gente estuda academicamente, né? Boa parte das pilhas modernas, turma, elas funcionam com base no modelo de Daniel, mas ninguém fica carregando 2 frascos para lá e para cá com 2 barrinhas dentro. É que essa pilha ela foi muito mais otimizada que o próprio Daniel otimizou, né? Ele na verdade estabeleceu o conceito, né, da pilha. Ele basicamente explicou quimicamente como é que a pilha ocorre e a partir daí a gente foi aperfeiçoando até chegar nesse modelo compacto que nós temos hoje. De qualquer forma, o Daniel, ele utilizou os mesmos metais que o Volta e os mesmos metais que o Galvani, né? Ele usou cobre e ele utilizou de zinco. Então, ele partiu, turma, desses 2 metais. Quando você pega um metal puro, né? Seja de cobre, seja de zinco, você está trabalhando, turma, com elementos químicos com carga zero. Então, essa barrinha de cobre, ela tem cobre com carga zero. Aquela barrinha ali de zinco, ela tem zinco com carga zero. Então, foi isso que o Daniel fez. Mas ele teve uma ideia genial. Ele pegou essas barrinhas e ele colocou dentro de soluções, tá? Então, ele pegou a barrinha de cobre, que era de cobre zero, e colocou dentro de uma solução de sulfato de cobre, tá? Por que isso? Porque a solução de sulfato de cobre, o cobre, ele é um íon, ele tem carga mais 2, ou 2 mais, né? Então, ele está na forma oxidada, na forma 2 mais. Então, isso permite com que esse sistema mude de cargas eletrônicas, tá? Então, ele colocou num sistema, ele colocou cobre zero e aqui embaixo cobre mais 2. E do lado de lá, turma, ele colocou uma barrinha de zinco, zinco puro, portanto, zinco com carga zero, imersa, turma, essa placa numa solução de sulfato de
zinco. E na solução de sulfato de zinco, o zinco é um íon, né? Ele é um cátion, que é positivo, e a carga do zinco aqui da solução é, mais 2. Então, veja, aqui nesse lado, ele colocou zinco com carga 0 e zinco com carga mais 2, tá? Então, essa foi a primeira coisa que o Daniel fez. Depois, o que ele fez? Ele juntou com fio e ele viu que havia passagem de corrente elétrica, tá? E essa passagem de corrente elétrica, ele tentou explicar o porquê, né? Por que está passando a corrente elétrica? E em qual sentido a corrente elétrica estava passando? Do cobre para o zinco ou do zinco para o cobre? Bom, turma, naquela época eles já estavam estudando os potenciais elétricos de muitos elementos, né? Que hoje em dia a gente tem tabelas com os potenciais todos prontos. Mas eles começaram a medir e estudar os potenciais dos elementos químicos que sofriam oxidação. Tá? Hoje em dia é tudo tabelado, mas naquela época eles estavam ainda estudando. E foi visto, turma, que o zinco, quando ele se oxida, o zinco 0 vai para zinco mais 2, ou 2 mais, ele emite elétrons, porque ele está sofrendo oxidação. Aumenta a carga eletrônica, lembra? Aumenta a carga eletrônica e emite elétrons. Isso é oxidação. O zinco, quando se oxida, ele tem uma capacidade, ele tem um potencial de emissão de elétrons, que pode ser medido. E quanto que é esse potencial? Esse exão aqui é o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico de emissão de elétrons pelo zinco, quando ele se oxida, é de 0,76 volt, né? Por que é volt? Por causa do Volta. Lembra do Alessandro Volta lá? É por causa dele que a gente chama de volt, né? Então, esse potencial do zinco é referente à oxidação dele. Como o Daniel colocou o cobre, então ele também estudou o potencial elétrico associado ao cobre. O que descobriu? Que o potencial do zinco de oxidação é maior que o potencial de oxidação do cobre. Aí você fala, poxa vida, você coloca dois metais juntos, os dois se oxidam. O que vai acontecer? Né? Não pode acontecer nada, porque os dois metais sofrem oxidação. Aí que tem um porém, turma. Quando você coloca dois metais juntos, eles dois podem se oxidar. Mas acontece que o que tiver o potencial de oxidação maior, né? O que tem mesmo as duas reações sendo de oxidação. O zinco indo para zinco 2+, o cobre 0 indo para cobre 2+. Quando você coloca esses dois metais juntos se oxidando, o que tiver o potencial maior, o que vai acontecer com ele? Se ele tem o potencial de oxidação maior, ele vai sofrer oxidação. Você fala, bom, tudo bem, o potencial maior de oxidação, então o elemento vai sofrer oxidação. E o outro elemento que está junto dele, que também sofreria oxidação. Turma, o outro elemento, como ele tem o potencial menor de oxidação comparado com esse, ele sofre redução. Aí você fala, poxa, professor, quer dizer que ele vai contra os princípios dele. E ele vai sofrer redução, então? Exatamente, turma. O elemento que sofreria oxidação passa a sofrer redução. Então, veja, o que vai acontecer aí na pilha? Uma reação de oxirredução. Então, a pilha, sempre você vai ter dois metais. Quando você pegar esses dois metais, o que você vai fazer? Você vai olhar os potenciais elétricos. O elemento químico que tiver o maior potencial de oxidação, oxida. O elemento químico que tiver o menor potencial de oxidação, reduz. Pergunta de estudante, professor, esses potenciais são dados? São. Os exercícios dão os potenciais. Então, turma, fica muito fácil. Ele vai dar lá os dois metais e os dois potenciais. Aí você olha o potencial maior, beleza, esse aqui oxida. O potencial menor, aquele lá vai sofrer redução, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente define numa pilha. É claro que tem pilhas de muitos outros metais, né? De muitos outros metais. Então, para cada metal que a gente considerar na pilha, é sempre 2 em 2. A gente sempre verifica o potencial maior
sofre oxidação e o potencial menor sofre redução. Beleza. O que mais falta a gente definir aí? Bom, turma, se o zinco vai sofrer oxidação, o cobre sofre redução, qual será, turma, o sentido dos elétrons, né? Veja bem, quem é que perde elétron? É o elemento que sofre oxidação. Portanto, turma, os elétrons, eles sempre vão fluir no sentido de quem sofre oxidação para quem sofre redução. Então, o zinco sofreu oxidação, tem um potencial maior. É ele que vai perder elétrons. Para onde que vão esses elétrons? Eles vão para Nárnia. Não, não vão. Eles vão entrar no fio e eles vão ser transferidos para o cobre. O cobre, como sofre redução, ele vai olhar os elétrons, ele vai falar, vem em mim, né? Porque ele está querendo os elétrons, porque ele vai sofrer redução. Então, numa pilha, o sentido dos elétrons é sempre do metal que sofre oxidação para o metal que sofre redução. Beleza? Então, olha, definimos o sentido dos elétrons, do potencial de oxidação maior, né, do elemento com potencial de oxidação maior, para o elemento com potencial de oxidação menor, que vai sofrer a redução. Então, essa é a primeira coisa que a gente estabelece numa pilha, tá? Depois que eu estabeleci isso, o que eu vou fazer, né? A gente vai atribuir, turma, ao elemento químico, né, que sofreu oxidação, a essa estrutura aqui, ó, o zinco, na solução de sulfato de zinco, esse lado aqui eu vou chamar de ânodo. O ânodo, turma, é o lado da pilha que sofre ou que ocorre a oxidação. E o lado de lá, onde vai ocorrer a redução do metal, nós vamos chamar de cátodo, tá? Então, o ânodo da pilha é onde ocorre a oxidação. O cátodo da pilha é onde ocorre a redução. Se você pegar uma pilha aí, uma pilhazinha comum, ordinária, e você olhar a pilha, você vai ver que ela tem um símbolo de mais e um símbolo de menos. E são o quê? Os polos da pilha. E quais são os polos da pilha? O ânodo, turma, é o polo negativo, porque é onde está produzindo, gerando elétrons, tá? E o cátodo vai ser o polo positivo, porque ele vai atrair os elétrons. Então, a gente define a pilha sempre assim. O lado que ela sofre oxidação é o ânodo de polo negativo. O lado que sofre redução do metal é o cátodo e é o polo positivo, tá? Então, assim que a gente define a pilha, tá? Pelo menos no primeiro momento. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá claro aqui até aqui, turma? Está claro? Tudo bem? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Não tem. Então, vamos continuar. Beleza, turma. Então, depois que a gente define isso, oxidação da pilha, né? Do lado que ocorre a oxidação é o ânodo de polo negativo. O lado que ocorre a redução é o cátodo de polo positivo. Tudo bem. E agora, o que eu tenho que entender? Veja só, no ânodo, turma, não está acontecendo a oxidação do zinco? No ânodo, vou repetir, ocorre a oxidação do zinco. Então, pessoal, eu vou colocar a reação de oxidação do zinco. Que reação é essa? Não é de oxidação? É essa reação aqui, ó. O zinco 0, na forma sólida, que é a própria plaquinha, vai sofrer oxidação para zinco 2+, aquoso. Zinco 2+. E vai produzir o quê? Elétron. Então, essa é a reação do anodo, né? Onde está o zinco. Então, o zinco se oxida, produzindo de zinco 0 para zinco 2+. Aí você me pergunta, mas vem cá, o zinco 0 está na placa, não está? Tá, o zinco 0 está na placa. Mas para onde que vai parar esse zinco 2+ aquoso? Se ele é aquoso, turma, ele é solúvel. Então, ele vai começar, turma, a ir para a solução de sulfato de zinco. Então, esse zinco aqui, ele é zinco 0 da placa, ele começa a se oxidar, ele se oxida porque tem um potencial maior. Então, ele se oxida,
produz elétrons, manda elétron lá para o cobre, e ao mesmo tempo, ele vai de 0 para zinco 2+. Então, ele começa, esse zinco 0, ele vai se transformando em zinco 2+, e ele começa a migrar para a solução. Ele vai migrando na forma aquosa, tá? Beleza? Então, isso aqui começa a acontecer desse lado de cá. Agora, e do lado de lá? Do lado de lá, turma, o cobre vai sofrer redução, que a gente já viu. O potencial dele de oxidação é menor. Agora, se o cobre sofre redução, então o que vai acontecer com essa reação de oxidação dele aqui? A gente colocou reação de oxidação. O potencial é de oxidação. Mas a gente descobre que ele reduziu, porque ele está junto do zinco. Então, desse lado, como ele sofre redução, o que eu faço com a reação de oxidação? Eu faço, turma, isso aqui, ó. Eu inverto, tá? Então, aqui, no lado do cobre, nós vamos inverter a reação de oxidação. O inverso da oxidação é o quê? É a redução. Então, nós vamos inverter a reação do cobre. Por que nós vamos inverter? Porque quando você inverte, você tem lá cobre 2+, recebe elétrons, né? Que está vindo os elétrons daqui, e se transforma em cobre 0, tá? E isso explica, turma, o que vai acontecer desse lado de cá, tá? O que vai acontecer do lado de cá? O cobre 2+, então, vai receber 2 elétrons, se ele recebe elétrons é porque é redução, e vai transformar em cobre 0. Aí você fala, mas onde que tem nesse lado, onde que tem cobre 2+? Na solução. Aí você fala, poxa, então o elétron vai percorrer o fio, vai atravessar essa plaquinha de cobre metálico, e os elétrons vão cair aqui embaixo. Exatamente. Os elétrons, turma, eles passam pelo fio, eles são conduzidos pelo cobre sólido e vêm parar na solução. Quando os elétrons atingem a solução, o que vai acontecer? Os elétrons vão interagir com o cobre 2+ da solução. E aí, turma, vai começar a formar cobre 0. Aí você pergunta, mas para onde que vai esse cobre 0 sólido? Ele começa a se aglutinar na placa. A placa que você tem aí não é placa de cobre sólido, é a placa original. Se os elétrons começam a circular, chegam na solução, e o cobre 2 da solução começa a interagir com esses elétrons, então ele sofre redução e ele forma cobre 0. O cobre 0, turma, que é sólido, ele começa a se depositar aqui na placa. Então, o que a gente começa a observar? A gente começa a observar uma deposição do cobre 0, que foi reduzido, em cima da placa de cobre original. Tá? Por que isso acontece mesmo? Vamos voltar. Porque o cobre desse lado vai sofrer redução, né? Então, quem sofre redução, recebe elétrons, tá? Quem recebe elétrons, diminui a carga eletrônica. Aí, pergunta de estudante, professor, por que a redução não ocorre no cobre metálico? Porque o cobre 0, turma, não reduz. O cobre 0, ele não pode receber elétron e se transformar em cobre 2-. Não existe metal negativo. Então, por esse motivo que o cobre da placa, ele não reduz. Então, os elétrons, eles passam pelo fio, eles vão descer pelo cobre do cátodo ali e vão direto para a solução lá embaixo. O cobre 0, ele só pode oxidar, ele não pode reduzir, porque o cobre 0 não vai receber 2 elétrons e ficar cobre 2-. Então, podem anotar aí, não existe metal com carga negativa, senão ele vai se transformar num ametal, né? Então, quem vai absorver esses elétrons é o cobre 2+ da solução, do sulfato de cobre. Olha a ideia do Daniel, né? Então, ele colocou as soluções aqui para que elas pudessem facilitar essa conversão. E aí, turma, o cobre do sulfato de cobre, que é 2+, vai receber os elétrons e vai se depositar sobre a placa aí do cátodo. O que começa a acontecer com o tempo? Vai formando uma casquinha em cima.
ele vai formando aquela casquinha, né? Imagina, por exemplo, você pegar, por exemplo, um sorvete e colocar assim, dar um banho numa calda de chocolate, né? Olha a ideia. Pegar um sorvete e coloca numa calda de chocolate, né? Depois da calda de chocolate, ela forma aquela casquinha em cima do sorvete, né? Deu até água na boca. Então, imagina esse cobre 2+, se reduzindo, virando cobre 0, e ele vai revestindo esse cátodo de cobre, tá? Então, ocorre uma deposição. Aí você me pergunta, e do lado do zinco? Ué, o zinco 0 não está indo para zinco 2+, ele não está indo para a solução, tá? E é por esse motivo que ele começa a se dissolver. Então, o zinco do lado de lá, turma, ele começa a corroer, porque o zinco 0 vai virando zinco 2+, no processo de oxidação. Então, toda vez que você montar uma pilha, você tem que ficar de olho nas reações de oxidação e de redução. Porque na reação de oxidação, a perda vai ser do metal, da placa, para a solução. E no caso da redução, a perda vai ser da solução para o metal. Eles começam a se eletrodepositar. Aí, pergunta do estudante, quer dizer, professor, que no ânodo sempre ocorre corrosão? Exatamente. O ânodo é onde ocorre oxidação, é onde o polo é negativo e é onde ocorre a corrosão do metal. E no cátodo? O cátodo é onde ocorre a redução, é onde é o polo positivo e é onde ocorre deposição. Se você tiver a oportunidade de abrir uma pilha, você vai ver que na pilha, o lado do ânodo, quando a pilha acaba, ela não funciona mais, ele fica todo corroído. Porque com o tempo, turma, o ânodo vai se corroendo. E quando é que a pilha termina? Quando ela está toda corroída. Quando o anodo se corrói totalmente, a pilha bate com as botas, vai daqui para melhor, né? Aí a pilha para de funcionar, tá? Então, a pilha para de funcionar quando todo o ânodo é oxidado. Ele vai se corroendo e ele é oxidado de 0 para uma carga superior, né? No caso do zinco, de 0 para +2. Tudo bem, turma? Vamos lá. Perguntas. A Isabela Cristina já está lá no século 22. A Isabela Cristina, eu vou explicar isso na próxima aula, tá? A ponte eu vou explicar na próxima aula. A gente chama de ponte salina, tá? Eu vou explicar essa pontezinha na próxima aula, porque daqui a pouco a aula vai terminar e eu deixo os minutos finais para tirar dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida? Rebeca, tudo bem? Tranquilo? Entenderam, turma, como é que a pilha funciona? Ficou claro, pessoal, esse processo? Tudo bem? Ficou claro? Tá, então tá bom. Então, olha, já que ficou claro, e a nossa aula vai até 17h35, eu vou explicar, então, a ponte salina, porque aí eu já termino hoje. Bom, turma, então nós vimos aqui que no caso do ânodo, o metal começa a se dissolver, né? Ele se dissolve porque ele aumenta a carga eletrônica que vai para uma forma aquosa. E aqui, turma, o metal ele começa a se depositar. Então, com o passar do tempo, o que acontece com essa pilha? A concentração de sulfato do lado de cá começa a aumentar. Ele vai ficando com cada vez mais sulfato em solução. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque o cobre está indo para a placa. O cobre está criando uma casca aqui na placa. Então, o cobre que estava aqui, na forma de sulfato de cobre, o cobre começa a migrar e ficar depositado aqui. Então, a solução do lado de cá, do cátodo, ela vai ficar com excesso de sulfato. Sulfato, turma, é um íon negativo, é um ânion. Então, veja, o que vai acontecer desse lado aqui? Vai tendo, turma, um excesso de íons negativos. Do lado de cá, começa o cobre, à medida que ele vai se depositando, vai sobrando sulfato em solução, que são íons negativos. Então, aqui aumenta a concentração de íons negativos. E do lado de cá?
Como o metal está se dissolvendo, ele vai gerando zinco 2+, zinco 2+, zinco 2+, zinco 2+. Ou seja, a solução vai ficando cheia, repleta de zinco 2+. Ela vai ficando cheia de cátions. Então, a solução de lá, do cátodo, fica cheia de ânions, sulfato, e a solução de cá fica cheia de cátions. Pode fazer isso? Não. Tem que ter um equilíbrio. Não pode ter excesso iônico, nem no lado do cátodo e nem no lado do ânion. E aí, uma outra sacada do Daniel, né? O que o Daniel fez? Para evitar esse excesso de íons que sobram, né, na solução, no caso do cátodo, ou que é depositado, no caso do ânodo, o Daniel criou a ponte salina. O que é a ponte salina? É uma forma de união, de ligação entre os dois eletrodos, tá? O ânodo é um eletrodo, o cátodo é um eletrodo. O que é eletrodo? É onde ocorre oxidação ou redução. A gente chama de eletrodo. O ânodo é o eletrodo onde ocorre oxidação. O cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução. Os dois são eletrodos, tá? O eletrodo negativo é o ânodo, o eletrodo positivo é o cátodo. Então, o Daniel, ele criou essa ponte salina para unir os dois eletrodos. Aí você fala, mas por quê? Porque nessa ponte salina, turma, existe uma solução de sulfato de potássio. E essa solução de sulfato de potássio, ela tem um alto grau de dissociação. Ela se separa. Então, quando você coloca sulfato de potássio na ponte salina, aquela solução do cátodo, que está com excesso de íons negativos, ela vai começar a puxar os íons positivos da ponte salina. Olha só a ideia. Então, ele colocou, o Daniel, o sal na ponte salina, sulfato de potássio, pode ser cloreto de potássio também. Então, do lado do cátodo, como tem excesso de íons negativos sulfato, eles começam a puxar, a atrair os íons positivos. E aí, turma, esses íons positivos da ponte salina começam a migrar para o cátodo e eles vão equilibrar a solução do cátodo, tá? Lá tinha excesso de negativo, começa a ir potássio positivo e equilibra do lado de lá. Agora, do outro lado, o sulfato do sulfato de potássio da ponte salina, ele começa a migrar para o ânodo. Por quê? Porque no ânodo tem muito zinco 2+, tem muito íon positivo, tem excesso de íons positivos. E aí o que vai acontecer? Eles vão puxar, atrair da ponte salina os íons negativos. Lembra? Positivo atrai negativo. Então vai acontecer o quê? Vai haver um equilíbrio, tanto na solução do ânodo, quanto na solução do cátodo. Aí você pergunta, qual que é a função da ponte salina? A função da ponte salina, turma, é providenciar o equilíbrio iônico nas soluções do ânodo e do cátodo, tá? Então, vou repetir, a função da ponte salina, né, é providenciar o equilíbrio iônico nas soluções do ânodo e do cátodo. Porque no ânodo, a solução tinha um excesso de íons positivos, zinco 2+. No cátodo, tinha um excesso de íons negativos, SO4. Então, a ponte salina, como ela providencia esse equilíbrio, a pilha funciona perfeitamente, tá? A gente monta essa pilha no nosso laboratório, né? A gente, quando voltar aí, a gente vai montá-la, né? E vocês vão ver, turma, que precisa de tudo isso aí e ela funciona perfeitamente. Inclusive, o potencial que a gente obtém dela na prática é muito próximo do potencial teórico, né? A gente quase que consegue reproduzir aí o potencial teórico. Então, só para finalizar, o íon negativo aí da ponte salina, ele vai ser atraído para a solução do ânodo. E aí, turma, começa a formar, né, K2SO4 de um lado e ZnSO4 do outro.